E sabendo que é legal quando a gente tem um fornecedor também, né, que acompanha a gente, tem a professora Renata, que é especialista para esse público também, mas saber que os órgãos públicos é um grande comprador, né, seja de bens ou serviços, e essa iniciativa do José Carlos é fantástica, porque é um mercado gigantesco, né? Então, é muito. Quando você vê o licitante querendo aprender, querendo saber como que ele pode se especializar para poder fazer uma licitação correta, para saber pedir esclarecimento, impugnações, saber ofertar aquilo que a administração precisa, porque a gente tem dois problemas, né, Meire? Tem a administração, que às vezes não sabe pedir, então, para isso que existe o estudo técnico preliminar, para saber pedir o que ela quer, né, para não pôr a culpa no pregoeiro ou no agente de contratação, falando assim, eu pedi uma caneta, olha aqui a caneta que eles me entregaram, e aí o pedido assim, caneta. Não fala a cor, não fala o modelo, não fala nada, né? E o A licitante. caneta desmancha na mão, né? Mas não estava falando que a caneta tinha que escrever, só pediram uma caneta. Deixa eu contar para vocês como que esse assunto vem causando várias divergências desde 2021, desde 1º de abril de 2021, né? Posteriormente, quando publicou a instrução normativa da dispensa no governo federal, né? E aí, assim, prefeitura tem outras regras, né? Hoje nós estamos falando aqui específico de Câmara, porque nas prefeituras lá, eles, quando estão usando recurso do governo federal, eles têm que seguir o regulamento do governo federal, eles não têm essa autonomia como as câmaras têm, né? De não trabalhar com recurso federal. Isso é uma vantagem, porque vocês não estão entendendo, porque quando é recurso federal é uma regra, quando é estadual é outra, quando é municipal é outra, né? Para as câmaras, isso é importante vocês entenderem. Oi, Bruno, você falou alguma coisa? O duodécimo é fantástico. A fonte de receita é fantástica. Então, pessoal, assim, é muito importante vocês entenderem essas diferenças. Não adianta a gente vir aqui e despejar toda a teoria para vocês, conforme regulamentos federais, etc, etc, porque a grande maioria dessas regras não vão se aplicar às câmaras municipais, porque a Câmara Municipal, ela tem o dever de regulamentar, ou então ela vai aplicar os regulamentos do governo federal, porque isso é o que está previsto na 1433. Mas as regras dos regulamentos federais, quando você pega um regulamento federal e quer colocar ele dentro de uma Câmara Municipal, e aí lembrando, né, o governo federal, por menores que sejam os órgãos do governo federal, eles têm muito mais pessoas do que câmaras municipais. Nós estamos falando de realidade aqui, que ali no processo administrativo, contando com agente de contratação, se você tiver mais uma ou duas pessoas, você está muito bem de equipe, né? Porque geralmente nem isso as câmaras menores têm. E aí você quer pegar essas regras lá e colocar dentro da sua câmara. Não é eficiente, pessoal. Não vai funcionar. Então, e aí aproveitando para responder a pergunta aqui aqui do Marcos, né? A primeira pergunta aqui do Marcos: as câmaras podem criar seus próprios decretos? As câmaras podem e devem criar seus próprios regulamentos, viu, Marcos? Por quê? Tem que ter o regulamento conforme, é lógico que conforme a lei, mas que seja adequado para a sua realidade, porque senão você vai travar os seus processos aí e não vai conseguir contratar. E isso, infelizmente, tem muita gente com contratação travada. Mas vamos lá, vamos falar a respeito de processos de dispensa com disputa e sem disputa, tá? Como que funciona? Disputa é a popular etapa de lances, né? Que todo mundo já está acostumado com o pregão, todo mundo já sabe como é que funciona, né? Para quem chegou agora, que ainda não sabe do que eu estou falando, né? Que às vezes você caiu de paraquedas aí, tem 15 dias que foi nomeado, né? Para quem ainda não sabe, não tem conhecimento ainda.
e aí você pode mandar essa aula para as pessoas aí, os recém-nomeados, né? Que eu sei que tem muita gente que está sendo recém-nomeado aí depois que a lei mudou. Quem não sabe do que eu estou falando, como que funciona? O pregão, a etapa de lances dele é mais ou menos como se fosse um leilão, só que é o contrário. No leilão, que é bem mais popular, como que funciona o leilão da quermesse da igreja? Quem der o maior lance vai arrematar o bem e leva para casa, né? Leilão é assim. No pregão, é o contrário. Geralmente, quem der o menor lance é declarado vencedor ali e vai poder vender para a administração, vai poder vender para a sua Câmara. A dispensa com disputa funciona da mesma forma. Você publica e vai ter a etapa de lances dentro desse processo. Você foi, publicou bonitinho, você já está publicando no PNCP, amém, todo mundo já está publicando no PNCP, amém. Quem não tiver, vamos conversar sobre isso em uma outra oportunidade, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Então, a dispensa com disputa funciona assim.